Olá, galera do 5º ano, estamos aqui mais uma vez para falar uma coisa para vocês, tentar auxiliá-los um pouquinho com o livro paradidático. O livro didático tem uma diferença do paradidático, aí vocês ficam, tia, o que é livro paradidático? O didático, os didáticos são aqueles que nós trabalhamos os conteúdos programáticos, ou seja, conteúdos do ano, né? Os 4, né? Que nós trabalhamos por bimestre são os didáticos. E os paradidáticos, eles são um material complementar, eles ajudam na leitura, na interpretação, auxilia, né, o processo, o ensino, a aprendizagem. Ele vai ajudar você a se expressar melhor, a leitura em si, né, a escrever melhor, a ler melhor, com a entonação, como já falamos lá no sinal de pontuação. Não é? Então, o paradidático tem esse objetivo, para ajudar vocês. E o que eu vou fazer agora, eu não vou contar a história toda, eu vou fazer um pequeno resumo para você entender melhor. Mas lembrando que você precisa lê-lo. Você vai ler o livro todo, tentar interpretá-lo para poder completar o encarte que vale 1 ponto para a sua prova de português. Tá bom? Depois eu vou dar uma lida rapidinho aqui no encarte. Então, a história é a seguinte: carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante. E a história diz assim: a autora Mirna Pinsky e quem ilustrou foi Ionit Zilberman, editora FTD. É a história de uma velhinha, era uma avó, ela queria muito ver a neta, sabe? Mas ela tinha umas dificuldades. Ela abria a janela do quarto, nessa imagem aqui, ficava pensando no passarinho, na macieira, que é a árvore que dá maçã. Ela ficava olhando e pensando. Aí depois voltava para a cama, pegava uma bolsa de água quente, porque estava com muita dor nas costas. E às vezes, quando melhorava a dor, ela ficava escrevendo cartas. E ela gostava muito de escrever, sabe? Mas ela se confundia muito com as letras. E sempre ela esquecia as palavras. Ela queria formar as frases, aí fazia frases compridas, sem sentido. Queria falar uma coisa, falava outra. Ela era uma avó muito amorosa, com muita saudade da neta. Ela tinha aprendido várias línguas e agora na cabecinha dela aquelas línguas se misturavam, né? Imagine que ela nasceu de um lado, mudou-se para o meio, viveu depois do outro lado e acabou voltando para perto, quer dizer, mais ou menos perto de onde ela tinha nascido. Aprendeu a falar polonês, aprendeu a falar Yiddish, francês, castelhano, português. E já a avó teve de aprender hebraico, porque ela era muito velhinha. Essa linguagem é do tempo de Jesus Cristo, muito antiga, até na Bíblia, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, depois ela foi traduzida, né? Então, um desses dias meio aborrecidos, em que o sol não aparece, mas a dor nas costas era muito forte. A vovó Lia lembrou-se do aniversário da neta Luciana e resolveu escrever uma cartinha para ela. Aqui começa a cartinha, tá vendo? Querida Luciana. Aí ela escreve a cartinha. E a vovó Lia continuou escrevendo a cartinha. Lembrava uma porção de coisas, tudo misturado na cabecinha dela, porque, gente, ela já era bem velhinha. Se você hoje, em 2020, no mundo atual, você escrever uma cartinha para sua avó, aliás, se comunicar com a sua avó que está longe, ou a sua avó com você não ia escrever uma carta, né? Você ia usar um e-mail, poderia fazer uma videoconferência, como se diz agora, né? Falar diretamente com a sua avó, uma videochamada, né? No celular. Você não ia escrever uma carta hoje, seria bem mais fácil. Mas no caso da vovó Lia, ela viveu em tempos antigos, né? E ela só sabia aquela língua, que era o hebraico.
E era muito confusa, a cabecinha dela já estava confusa. E ela sentia muitas dores nas costas. Então, vou lembrar aqui. Ela pensou, a vovó Lia vivia numa cidade muito pequena. Não tinha estação rodoviária, tinha apenas uma agência de correio. A agência ficava longe da casa da vovó e ela estava sempre se esquecendo da quantidade de selos que tinha de colocar para uma carta internacional, ou seja, para outro país, chegar. Não adiantava ter caixinha de correio na esquina. Se ela colocasse ali, aquela carta ia sumir, né? A carta foi de ônibus até a agência, sacolejando para lá e para cá, ruas esburacadas, bolsa, avó e carta chegaram um pouco antes do almoço. A agência era um galpão enorme, em que o funcionário, cheio de sono, atendia, cheio de preguiça lá no guichê. Como se houvesse muita gente esperando. A vovó sentiu-se, tentada a se acomodar e fazer um lanchinho. A vovó sentou, começou a lanchar. Conversou com o senhor da frente, conversou com o de trás, passou receita de damasco, e por aí ela ficou ali. E a carta foi. Vovó, claro, não soube mais dela. Uma carta, quando sai da mão da gente, percorre um caminho todo especial. Embora boa parte acompanhada da pequena agência na pequena cidade no sul do país, ela foi para a agência de lá um país bem distante. De malote em malote, caminhonete em caminhonete, pilha em pilha, foi cruzando as estradas, cruzando as cidades, até que a colocaram no avião e a despacharam para o Brasil, junto com pacotões e pacotinhos com envelopes azuis, envelopes brancos, com aerogramas e encomendas. Lá foi a carta, toda escritinha, toda cheia de notícias e saudades. Atravessar o oceano em busca da Luciana. Aqui então, são trechos da carta que você vai ler na sua casa, com muita tranquilidade, com muita atenção. E nessa história toda, gente, quem sofreu muito foi o Pedro Boné. O Pedro Boné trabalhava nos Correios há exatos 22 anos. Eles já fizeram de tudo por ali, nos Correios. Conhecia cada meandro daquela imensa agência. Cada cantinho, né? Cada pedacinho, cada meandro. Na Avenida São João, um dos locais mais movimentados da cidade de São Paulo. Ele já tinha sido faxineiro, carteiro, atendente de guichê, atendente de franquia, cuidava de seção de porte, pago, vale postal, Sedex, telegrama, e agora era uma espécie de superintendente que no fundo resolvia todos os trabalhos indefinidos. Ele pegava todos os abacaxis, quer dizer, todas as coisas difíceis ele tinha que resolver. E aí lá vai o Pedro Boné. O Pedro Boné, ele usava boné porque ele queria esconder uma careca. Ele é um pouco carequinha e já usava boné porque tinha vergonha. Promovia o clube do seu coração. Era fanático pelo Palmeiras. Trabalhar com cartas tinha um encanto todo especial. Ele amava. Ele era muito mais do que carregar palavras de um lugar para o outro para ele. Era muito mais do que entregar encomendas. Os envelopes que passavam pelas mãos dele, pensava ele, atravessavam cidades, países, cruzavam o mundo de um lado para o outro. E dentro deles havia sempre uma história, um pedaço de história de vida, pessoas, amizades, brigas, aproximações. Ele voava imaginando quem eram essas pessoas que escreviam. Como era a vida dessas pessoas? Será que elas levantavam cedo como ele? Será que elas trabalhavam em frente às escrivaninhas? Será que elas batalhavam a vida nas ruas, dentro de automóveis, de lojas? Para quem será que elas escreviam? Elas tinham amigos, parentes, filhos afastados? Pedro Boné gostava tanto daquilo que fazia que perdia às vezes a hora, tentando consertar pacotes mal embrulhados. Ele era perfeccionista, ele queria tudo muito certinho. Com manchas sobre o endereço, ele tentava ajeitar. E outros pepinos, né? Quer dizer, coisas difíceis de resolver, que ninguém queria pegar, só ele pegava. Por isso todo mundo achou natural que aquela carta escrita com caracteres hebraicos fosse cair nas mãos dele.
Vovó Lia estava se divertindo. Apesar da dor nas costas que não parava, estava muito forte, aguda, como ela diz, apesar de saber que a louça do jantar estava esperando na pia, escrever aquela carta para sua netinha que completava 10 anos estava sendo muito gostoso. Então ela deixou a louça para lá e foi cuidar da cartinha. A cartinha era quilométrica, ou seja, era imensa. Estava sendo muito gostoso, ela dava a impressão de que o tempo tinha voltado atrás. Ela matava as saudades, não estava mais sozinha. Ela sentia a netinha pertinho dela, porque a Luciana era uma menina muito meiga e delicada, bem diferente do que ela, Lia, que a vovó Lia, tinha sido. Ela nasceu na Polônia, a vovó nascida na Polônia, num território que já pertenceu à Rússia e à Áustria. Tiveram uma infância complicada, sofrida. A família morava numa aldeia onde volta e meia as casas dos judeus eram invadidas e seus bens saqueados. O que é isso? Eles levavam tudo, roubavam, né, as coisas que tinham na casa. Tinha passado fome e medo. Frequentemente, quer dizer, sempre, a única refeição do dia era uma batata. Mesmo assim, foi uma menina muito alegre. Quer dizer, apesar do sofrimento, a vovó Lia foi uma menina alegre, né? Só que meiga não deu. Ela não acha que foi uma criança meiga. Corajosa, espivitada e respondona era o que diziam dela. Era a terceira dos irmãos, mas todos se voltavam para ela quando era preciso resolver alguma coisa. Quer dizer, ela que resolvia todos os problemas. Sempre sabia o que queria. E desde menina, o pai, que era viúvo, costumava consultá-la sobre as questões domésticas, ou seja, as questões da casa, né? Principalmente depois que ela explicou para ele que já que lavava a louça, cozinhava e arrumava a bagunça dos homens, tinha condições de ajudar a escolher o destino do pouco dinheiro que entrava em casa. E aqui ela conta ainda na sua cartinha, que você também vai ler calmamente, com atenção. Fazia horas que Pedro estava lutando, coitado, havia recebido aquele envelope. Tinham colocado sobre a mesa dele, numa pilha de correspondência com informações incompletas. Como que ele ia fazer a correspondência chegar se estava em hebraico incompleta, né? Correspondência costumava lhe dar muita dor de cabeça, porque se recusava a colocá-la no lixo. Ele não queria que as cartas que ele recebia fossem parar no lixo. Antes de esgotar todas as possibilidades, podia às vezes ficar meio ano ali. Ficava tudo ali da carta. Como a carta é escrita com letra caprichada no envelope azul endereçada a Papai Noel, essa foi fácil. Ou aquela outra cheia de desenho, de flores, de corações para o super-homem. Quando chegava alguma carta desse tipo, Pedro ficava só cismando. Depois abria cuidadosamente, passava um tempão imaginando como respondê-la, sem decepcionar o remetente. Remetente é a pessoa que envia a carta. No caso da carta com letras em hebraico, a solução podia ser outra. Uma parte do destinatário, a pessoa que vai receber a carta, né, estava clara, Luciana, e ela devia ser ainda menina, pois antes do nome tinha escrito para minha netinha. Então a vovó Lia escreveu para minha netinha, Luciana. Isso ele entendeu. A rua também dava para ler. Rua Independência, número 158, apartamento 102. O problema era exatamente a linha seguinte. A cidade estava escrita em hebraico, assim como o nome do país. Quer dizer, como que ele ia descobrir a cidade? Seria mesmo em São Paulo? E na capital? Fosse outro nome da rua. Já dava para eliminar algumas cidades, só pelo catálogo, mas Independência era nome que aparecia em qualquer vila, perdida no meio do mato. E as cidades grandes, então, tinham um montão de ruas com esse nome. Pena que o remetente não tivesse colocado sobrenome, já ajudaria bastante. Vovó Lia também não escreveu sobrenome. Sem saber bem porquê, toda vez que ele olhava o envelope, o Pedro Boné imaginava uma velhinha simpática, de cabelos prateados, presos num coque, segurando a caneta. Claro que poderia também ser um avô,
rechonchudo, né, bochechudo, careca e com um belo bigode branco. Mas o palpite de Pedro Boné apontava para uma avó. Ele achava que era uma vovozinha, e era mesmo. Toda vez que pensava nela, ele imaginava uma senhora sorridente, numa casa cheia de plantinhas, procurando contar uma porção de história para sua netinha, como sua avó fazia com ele mesmo. Por isso, aí vinha aquela tristeza no Pedro Boné, enorme, de não estar conseguindo fazer chegar aquela carta à netinha Luciana. Então ele ficou muito triste, porque ele não conseguiu fazer com que a cartinha chegasse. Isso aqui são trechos da cartinha, que você vai ler calmamente. Ó, olha que cartinha imensa. Capítulo 8 agora, que eu já cheguei, ó. O correio também cansa, né, gente? Coitado. Todo mundo já tinha saído. Ele ficava sozinho no grande salão. Não tinha pressa de voltar para casa. Tinha uma ex-mulher, 2 ex-filhos. Filho, quando cresce, voa, some, dizia ele. E os dele tinham ido morar no Nordeste. Uma namorada que dava aulas durante o dia e militava no movimento sindical à noite. Na agência, nessa hora, tudo era tranquilo, ninguém fazendo pergunta boba, ninguém enrolando serviço, nem telefone tocando, nem porta batendo. Pedro Boné achava aquela a melhor hora do dia, quando a fome ainda não tinha chegado, nem tinham começado os noticiários imperdíveis da TV, né? Era a hora dele decidir sozinho o que ele gostaria de fazer. Pegou o envelope com a carta da vovó, da Luciana. Caramba, tinha que ser Independência, o nome da rua. Desde que o príncipe português, Dom Pedro, né, gente? Vocês viram a história? Resolvera dar o tal brado às margens do tal riacho. Todos os bairros do país se sentiam obrigados a homenageá-lo. Eram 21 logradouros públicos, quer dizer, várias coisas com a palavra independência. Diadema, Ribeirão Pires, Osasco, Cajamar, Jandira, Santo André, na Grande São Paulo e outros tantos em diversos bairros do centro. Primeiro vamos ao catálogo telefônico. Aí lá foi ele procurar no catálogo, que nem existe mais, né? A gente agora nem usa mais. Disse em voz alta: afinal, temos o número do prédio e do apartamento. Pelo catálogo ele descobriu, né? A vovozinha estava começando a cansar. Vida de vó não é fácil. Quando os 10 netos estão longe, querem receber carta em seus aniversários. Então, cada netinho, ela mandava uma cartinha no seu aniversário. Para ela, a coisa estava ficando muito complicada, né? Que ela já se confundia toda para escrever uma carta, que gerar 10. Volta e meia ela esquecia palavras em português, acabava escrevendo em termos de hebraico. O pior é que depois ficava na dúvida se aquilo era português ou se era hebraico. A vovó já vivia confusa, né? Devido à idade, devido ao tempo. E a mão aí como doía as costas, doía a mão. O telefone tocou bem na hora em que ela pensava como pedir desculpas pela letra ao carteiro ou à neta. Como era mesmo o nome da palavra? Para escrita caprichada, ela achava que a dela não era. Um pouco irritada, atendeu o telefonema da prima, era uma prima. Ela não gostaria de jogar buraco na casa da senhora Dana. Ela disse: não gostaria nem um pouquinho. A senhora Dana era uma chata, resmunguenta e eternamente infeliz, angustiada, só falava coisas tristes, né? Então ela não quis ir para a casa dessa senhora. O que ela, a vovó Lia, menos queria no mundo era ser contaminada pela infelicidade da outra. Gente, se você convive com uma pessoa que só fala coisa triste, claro que isso vai te afetar. Você também vai ficar triste, vai ficar angustiada, não é mesmo? A vovó Lia também não queria conviver com a senhora Dana, porque ela era uma pessoa amarga, quer dizer, triste, angustiada, só falava coisa ruim, que fazia mal, né? Então ela foi muito segura: não quero ir porque eu não me sinto bem com a senhora Dana. Não é nada pessoal, dizia a vovó. E estendeu os braços. Não seja tão sensível, venha continuar a carta. E a palavra é caligrafia, que é a letra dela no caso, né?
O gato, que só entendia hebraico, olha o gato, não entendeu nada, que ela tinha finalmente encontrado o termo correto para escrita caprichada, ou seja, escrita caprichada, caligrafia caprichada, letra caprichada. Começou pela região do ABC, fez vários telefonemas. Às vezes a vovó encontrava telefone no número o indicado na carta. Na vovó não, perdão, gente, o carteiro. Havia apenas uma casa, não era um edifício. Às vezes, pelo catálogo telefônico, tudo era igual, quer dizer, coincidia. Mas quando alguém atendia, era para informar que o telefone tinha sido recém-comprado e não sabia dizer o número do proprietário anterior, ou seja, aquele que teve o telefone antes daquela pessoa. Naquela noite o Pedro Boné estava meio pensativo, desandou a matutar, quer dizer, ficou pensando sobre o que ele estava fazendo. Que coisa mais doida, falou para ele mesmo. Se os Correios fossem perder tanto tempo com cada carta com endereço incompleto que chegasse, só porque uma vozinha e uma netinha ficaram decepcionadas, haja tempo e funcionários. Só um maluco por histórias com um final feliz feito ele, iria fazer serão em cima de uma lista telefônica. O que é fazer serão? Ficar ali em cima, procurando o endereço correto para que pudesse a cartinha da vovó Lia chegar até a neta Luciana, comemorando 10 anos de vida. O pior é que não parava de imaginar a menina e a avó, e ele sonhava com a menina recebendo a carta da vovó. A Luciana de Pedro Boné, ele imaginava assim, uma moreninha e magrinha, tinha sardas na ponta do nariz e usava óculos para escrever. Já a avó não tirava os óculos da ponta do nariz, porque se tirasse, ela iria esquecê-los em algum lugar e se enxergar nunca mais encontraria. Matutando, quer dizer, pensando e imaginando, continuou ele debruçado em cima das listas telefônicas. E lá se vai, continuando a cartinha da vovó. Isso tudo é a cartinha da vovó para a netinha Luciana. Olha o tamanho da cartinha, gente. E o carteiro, Pedro Boné, não saberia dizer quantos serões ele havia feito por causa daquela carta. Quer dizer, quantas noites ele ficou sem dormir procurando o endereço correto daquele destinatário. Sem quantos telefonemas sem sucesso, nem quantos telefonemas sem sucesso ele tinha dado. Quer dizer, ele ligava, perguntava às pessoas, procurava na lista telefônica. Começou a pensar que seria de se render e devolver a carta ao remetente. Ele pensou em devolver a carta. Mas agora, uma outra coisa começava a preocupá-lo. Podia ser impressão sua, mas as palavras do envelope pareciam estar clareando. O tempo foi passando, né? E logo agora que tinha localizado o amigo de um amigo do dono do restaurante, ao lado do correio, que já tinha estado em Israel, e talvez pudesse ajudá-lo a ler o nome da cidade. Tinha que se apressar. E mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir uma última pista. Já estava quase desistindo. No prédio no Cambuci, nem primeiro nem no 10º andar, mas no 8º andar do número 158 da Rua Independência. Eu acho que ele estava chegando lá. Uma garota atendeu o seu telefonema, sem muita convicção, quer dizer, muita certeza, né? Mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Para a alegria do Pedro, havia sim, era amiga de tal garota e morava no 10º andar. Claro que era uma pista pequena, pois Luciana não era propriamente um nome incomum, tinha muitas Lucianas. Mas para Pedro Boné, ardente torcedor do Palmeiras e fervoroso Papai Noel das cartas perdidas, aquilo parecia um forte indício de estar se aproximando do final da busca. Quer dizer, ele estava achando que já estava chegando lá, né? Como sempre lhe dizia seu chefe, torcer para o Palmeiras torna o sujeito um otimista irrecuperável. Esse era doente mesmo, né? Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio, tocou a campainha. Aguardou alguns minutos até o zelador chegar e atender uma senhora
e se comunicar com ele pelo interfone. Antes de entrar lá no apartamento, ele falou pelo interfone. Teve algum trabalho em convencer o rapaz a deixar entrar. O rapaz não queria deixar, pois aquela história de carta mal endereçada não parecia muito convincente. Quer dizer, o porteiro não estava acreditando, achou que fosse um golpe, né? Poderia até ser. Acabou subindo no elevador, atulhado com 2 malas, numa sacola e uma gaiola de passarinho, que a senhora carregava. Como iam para o mesmo andar, Pedro Boné retirou as malas enquanto ela segurava o elevador. Uma porta se abriu e apareceu uma garota moreninha, magrinha, com uma porção de sardas no nariz. Aí ele pensou, ela é exatamente como eu imaginei, pensou ele, mas a menina não parecia estar esperando por ele, pois pulou no pescoço da velha senhora gritando, vovó, vovó, que bom que você chegou. A velha senhora piscou um olho e disse, surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo quando recebeu minha carta, não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos, um lado do outro. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente, quem é ele? E que o faz com a minha carta na mão? Ainda juntou a senhora. Vovó Lia olhou o envelope que ele mostrou para ela, com o endereço do remetente, quase apagado, e falou. Quer dizer, gente, o tempo passou tanto tempo passou que a vovó resolveu ir pessoalmente. Puxa, eu escrevi essa carta em abril. Que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Então é isso, a vovó, ela se sentiu tão angustiada que ela resolveu, aquela velhinha que entrou com as malas, com gaiola no elevador, ela nada mais, nada menos do que a vovó Lia, indo visitar a netinha. E o Pedro Boné acabou chegando junto, né? E assim termina a história, que teve um final feliz, a vovó pôde matar a saudade da netinha, né? E tudo indica que viveram felizes para sempre. Espero que vocês tenham entendido, tentei ajudar, e aqui tenho ajudar vocês a entenderem melhor, né? As perguntas que tem aqui, muito fácil, você vai relembrar aqui, ó, alguns passos da história e vai botar se é falso ou verdadeiro, muito fácil. Lia, avó de Luciana, morava em Israel. Aí você vai lembrar lá do que eu falei e vai botar V para verdadeiro e F para falso. Aqui muito fácil. Desenhar no bolo o número de velas que indica a idade de Luciana. Qual é a idade de Luciana? Você tem lá no texto. Questão 3. Por que a carta escrita pela avó Lia não pôde ser entregue? Aí você vai escrever por quê. O carteiro teve dificuldade, por isso, por aquilo, por aquilo outro. 4. Por que Pedro Boné não jogava fora as cartas com o endereço incompleto? Por quê, gente? Esse aqui eu posso dar uma ajuda. Porque o Pedro não era ele trabalhava nos Correios, ele não era um carteiro qualquer. Ele dava valor às cartas. Ele tentava consertar, ajeitar o endereço do remetente, né? Do destinatário. Ele tentava fazer o melhor para a carta não ir parar no lixão, né? Esse é o porquê dele não deixar as cartas com o endereço incompleto, porque ele gostava muito do que ele fazia. Então ele tentava sempre arrumar para chegar até o destinatário. E como termina a história? Aí você vai escrever o que aconteceu no final da história, que deu para entender bem, né? O 6, você vai copiar aqui o nome da autora da história, que você tem na capa do seu livro, você tem aqui também na frente, muito fácil. E vai desenhar aqui nesse retângulo a parte da história que você mais gostou, só faz o desenho. Na questão 7, muito fácil, do que você mais gosta, de escrever ou de receber cartas? Você vai escrever uma resposta pessoal. No 8, vamos imaginar, você vai imaginar, na sua cabecinha, o nome de uma avó, o nome de uma criança e um endereço completo, ou seja, nome da rua, se for apartamento, número, complemento, né? Se é apartamento, se é casa, você vai botar o estado, a cidade, o CEP, esse é o endereço completo. E aqui mostra como a gente remete uma carta, ó. Remetente é você, o seu endereço, quem está mandando a carta. E aqui nessa parte da frente você vai botar o selo e vai escrever para, aqui é o destinatário, a pessoa que recebe a carta. Aqui no caso seria Lia, né?
E aqui Luciana, para a netinha Luciana. Aí bota aqui o endereço, cidade, estado, país, CEP, tudo direitinho para chegar corretamente. Agora escreva uma mensagem para essa avó inventada, como se fosse você, seu netinho ou sua netinha. Então você vai escrever aqui uma mensagem para essa vovó, como se fosse a sua vovó, tá? O que você diria para sua vovó se ela fizesse isso por você? Questão 9, você tem 8 palavrinhas, muito fácil. Você vai encontrar no caça-palavras e vai circular ou pintar, como vocês gostam de fazer. As palavras são comunicação, carta, e-mail, como eu falei, que no mundo atual você já usaria o e-mail, né? Recado, telegrama, bilhete, torpedo e MSN. Tudo ligado a meios de comunicação. Você vai envolvê-los aqui ou pintá-los. Então aqui você vai ter 8 acertos. Então lembrando que esse aqui, quem já fez, muito bem. Agora depois dessa revisão, dá aquela olhadinha, ver se realmente entendeu a história, se você respondeu corretamente, tá? Para você ganhar o seu 1 pontinho para ser adicionado à sua prova de português. A prova valerá 9 pontos, mais 1 ponto do paradidático, 10 pontos. Então, muita atenção, porque se você conseguir acertar tudo direitinho, você vai ganhar 1 ponto. Bom, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, né? E que breve estejamos de volta, né? Juntinhos, para podermos dar aquele abraço e aquele beijo.